Olá, eu sou a Rose. Que bom que você veio para mais uma aula de filosofia. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o período helenístico, um período muito importante na história da filosofia e que traz grandes contribuições para a humanidade, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista filosófico. Então, a gente chama de filosofia helenística o conjunto de escolas e de produção filosófica que surgiu a partir do século IV a.C., logo após Aristóteles, logo após a filosofia clássica aristotélica, e é onde começa também o período de ascensão do grande império de Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. O período que também vai ter a cultura helênica, muito forte, em que Alexandre Magno ele estava expandindo, os domínios do seu império, que é o império grego, para outras terras. Então ele leva essa cultura, chamada cultura helênica, de tradição grega, para outros cantos do mundo, porque ele tinha uma forma de expandir o império, levando também a sua cultura, algo que vai ser preservado também pelos movimentos imperialistas posteriores. Então, Alexandre ele começa dentro da Grécia uma espécie de supressão daquela democracia, que existia, a organização da polis, e ele vai deixando de lado a democracia, e aí você tem uma cadência da democracia, ao passo em que você tem também uma diminuição do assunto político dentro da filosofia. Então, se não havia a possibilidade de participação dos cidadãos na política, não havia por que discutir a política. E aí essas filosofias do período helenístico, elas vão surgir justamente para falar muito mais sobre aspectos práticos da vida, sobre uma prática de vida, sobre uma vida que valeria a pena ser vivida diante do caos em que eles estavam vivendo, e aí pensando a felicidade. Além disso, nós vamos ver também, como teoria de comportamento, uma ética, uma formação de éticas dentro dessas filosofias, dessas escolas, porque elas vão dizer para os indivíduos o que deve ser feito, o que pode ser feito, o que não pode ser, como agir, como não, visando a finalidade da felicidade dentro daquele contexto. E isso também vai apontar para outros elementos, como a formação da natureza, através de uma física, uma espécie de física, E aí, com toda essa filosofia voltada para esse modo de vida, esse modo de vida que vai levar à felicidade, nós temos aí uma espécie de terapia das angústias para curar aquelas angústias humanas e de promoção de um certo cosmopolitismo, que era importante, que já era discutido no momento em que a democracia estava em alta, porém passa a ser discutida nesse momento em que a felicidade está em jogo, a felicidade individual daqueles cidadãos. E aí a gente vai ver aqui nesse vídeo essas escolas. A primeira que nós vamos estudar é o epicurismo, fundada por Epicuro de Samos, em que ele vai falar, o Epicuro vai falar da necessidade de agir bem para se chegar à felicidade, de modo a cultivar os chamados prazeres naturais, E esses prazeres naturais são aqueles prazeres que estão ligados, de certo modo, a uma natureza e que não dependem de fatores exteriores, porque esses que dependem de fatores exteriores ao indivíduo são prazeres que podem nos escravizar. E a partir do momento em que você é escravizado por esses prazeres não naturais, você não tem mais autonomia sobre você mesmo e você não pode mais ser feliz. Sem a sua autonomia, você não pode ser feliz. Você só vai chegar até a felicidade a partir do cultivo dos prazeres naturais, dos prazeres, do indivíduo. Portanto, há uma moderação aí, porque ela fala de um comedimento, de uma concepção que valoriza o prazer, mas não é qualquer prazer, Não é aquela visão hedonista do prazer exagerado, mas são os prazeres ligados a uma certa concepção muito intelectualista, inclusive, porque esses prazeres naturais estão interligados ao intelecto. A outra escola filosófica helenística é o estoicismo,
onde vem do nome estoá, que é pórtico em grego, na entrada da cidade. O pórtico que eles ficavam era o pórtico pintado, e aí o estoicismo tem esse nome derivado do estoar, né, que é o portal. E aí, como Zenão, né, que é o precursor dessa escola estoica, ele era estrangeiro, ele não podia adquirir um prédio, ele reunia seus discípulos naquele pórtico, naquele portão, na entrada da cidade, né? E aí eles ficavam abrigados do sol justamente embaixo desse portal. Os estoicos vão defender basicamente que o ser humano deve ter um domínio completo das paixões, né, de todas as paixões, né, das vontades, dos desejos, e isso está ligado à ordem sexual, moral, à própria alimentação, enfim, levar uma vida ascética, né, nesse sentido, e aceitar com resignação o destino, porque o destino é algo que você não pode controlar, né? Então é necessário, dentro do estoicismo, aceitar o destino e não temer a morte. Ninguém deve temer a morte, né? A morte não deve ser vista como sofrimento, ela é o fim e acabou, né? Você deve aceitar isso porque isso está no seu destino. Se você fica sofrendo, pensando naquilo que vem depois, não aceita isso muito bem, você acaba sofrendo agora, nunca vai chegar à felicidade e, querendo ou não, vai morrer porque é o destino. Então, essa aceitação do destino e o domínio das paixões no estoicismo são os caminhos para se chegar à paz de espírito, à ataraxia, à não perturbação. E aí a gente tem uma outra escola, que é a escola cética, né? Pirro de Elis, ele foi fundar, né, essa escola, que é a escola cética, e ele dizia que o ser humano não pode chegar a um conhecimento verdadeiro. É impossível atingir um conhecimento verdadeiro sobre qualquer coisa. E se a gente insiste nesse conhecimento da verdade, a gente acaba se frustrando porque não consegue, porque não existe uma afirmação única. Para se chegar à paz de espírito, portanto, é necessário entender, né, que é preciso ser cético, em que você vai tirar a necessidade de conhecer as coisas e não coloca nada no lugar, suspende o juízo sobre aquele determinado conteúdo, porque nada pode ser conhecido para os céticos, especialmente para Pirro, que foi o precursor aí do ceticismo. Então, a gente tem também uma outra escola, que é o cinismo. O cinismo, os cínicos, né? Eles têm um modo muito mais peculiar de fazer filosofia. Inclusive, alguns comentadores vão dizer que o cinismo não é propriamente uma escola. Alguns comentadores vão dizer que o cinismo era simplesmente um modo de viver, e esse modo de viver era constituído por um pensamento filosófico. Outros comentadores vão considerar o cinismo como uma escola. E aí a gente tem como grande nome do cinismo o Diógenes, né? Diógenes de Sinope, né? E eles não estavam preocupados com seguidores, com discípulos, com regras morais sociais, né? Eles viviam à sua maneira. É um modo de vida filosófico, né? Mas filosoficamente construído à sua maneira. E a marca do cinismo é a recusa das convenções sociais, né? Eles não aceitavam as convenções sociais, não respeitavam essas convenções, né? O Diógenes, por exemplo, vivia no barril, né? Tinha poucas coisas, né? E por quê? Porque uma das coisas que os cínicos defendiam era justamente ter o mínimo de bens materiais, né? E aí fala-se que os cínicos eles viviam como cães nas ruas. E o Diógenes, por exemplo, né, vivia nesse barril e a sua grande satisfação era a contemplação da natureza, né? Porque como eles desprezavam as convenções sociais, as casas, ter uma casa é uma convenção social, então eles moravam nas ruas, viviam nos barris e saíam perambulando pela cidade à procura, né, de homens bons, homens sábios, homens virtuosos, homens verdadeiros, né? Dizia-se que o Diógenes fazia isso com a lamparina na mão e morando justamente no seu barril. E eles pregavam a liberdade.
e ter a liberdade, viver a liberdade já é a felicidade. Recusar as convenções sociais também fazem parte dessa vida dos cínicos. Por quê? Porque a liberdade ela não pode ser tolhida pelas convenções. E para os cínicos, as convenções elas prendiam as pessoas, né? E esse aprisionamento proveniente das convenções sociais vinham justamente para impedir a felicidade e acabavam por impedir a felicidade das pessoas. Então, os cínicos eles desprezavam todas as convenções e viviam cada um ao seu modo, porque dessa forma, né, de acordo com eles, seria possível alcançar a felicidade, né? E aí várias são as histórias que são contadas, né, sobre o Diógenes. Ele era engraçado, cômico, mas tinha seu pensamento filosófico, né? E é muito bom também depois dar uma buscada sobre essas escolas filosóficas, sobre a vida de cada filósofo. E agora, tendo trazido esses esclarecimentos, né, vamos ver algumas questões do Enem. Então, temos aqui algumas questões do Enem para a gente ver e discutir, né, do ponto de vista do estudo da filosofia sobre esse conteúdo do helenismo. E aí eu trago essas questões. A primeira questão caiu no Enem de 2014, né? Foi a questão 13 do Enem de 2014. E ela traz o seguinte enunciado. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Essa é uma citação de Epicuro. Bom, aí a gente tem a questão, né? No fragmento da filosofia, da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade, letra B, valorizar os deveres e as obrigações sociais, letra C, aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação, letra D, refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade, e letra E, defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Bom, como a gente viu, o epicurismo defende a busca pelo prazer como caminho para se chegar à felicidade. A gente viu também que esse prazer não é um prazer hedonista, né, a busca do prazer pelo prazer, mas é um prazer moderado, né, esses prazeres que são moderados e muito mais fortemente nos prazeres naturais e necessários. Então, a gente já mata aqui a questão, porque todas as outras não estão falando sobre essa questão do prazer, certo? Elas estão falando sobre outras questões, né? E aí, a alternativa correta é a alternativa A, que fala sobre o prazer moderado e a felicidade, certo? As outras questões estão falando sobre os deveres, né? E aqui na citação, bem como no estudo sobre a filosofia estoica, não está voltado para a questão da valorização desses deveres e obrigações sociais, não está falando também sobre o sofrimento, né? Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação é outra escola filosófica, como a gente viu, que é o estoicismo. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade também não, porque Epicuro vai dizer que os deuses eles não estão nem aí para nós. Ele não vai negar a existência dos deuses, mas ele vai dizer que eles não estão nem aí para nós, estão vivendo lá a sua divindade em paz, certo? E a letra E é defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Então, também não é essa escola, porque essa escola epicurista, ela não vai falar sobre a impossibilidade de atingir o saber. Quem fala sobre a impossibilidade de atingir o saber é justamente o ceticismo, que vai pregar
a suspensão do juízo através de Pirro de Elis. Bom, então a gente tem aí mais uma questão, né, que é do Enem de 2018. E aí tá falando sobre a mesma escola, né? A quem não basta pouco, nada basta. É uma frase que eu gosto muito, que é de Epicuro, né? O Enem trouxe essa questão com essa citação, né? Então, vamos lá. Aqui não basta pouco, nada basta. E o enunciado diz o seguinte: remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Letra A. Esperança, tida como confiança no porvir. Letra B. Justiça, interpretada como retidão de caráter. Letra C. Temperança, marcada pelo domínio da vontade. Letra D. Coragem, definida como fortitude na dificuldade. E letra E. Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. Então, dentre essas alternativas, a alternativa que mais se aproxima do pensamento de Epicuro é a letra C, temperança, marcada pelo domínio da vontade. Porque o Epicuro vai dizer que nós devemos nos aproximar dos prazeres, mas esses prazeres devem ser comedidos, né? Como eu falei no vídeo, aquele prazer que começa a nos dominar já não é mais um prazer saudável e, portanto, nós não devemos perseguir esses prazeres. Devemos dominar a nossa vontade e o domínio dessa vontade, para que a gente não persiga os prazeres que não são saudáveis, é justamente através da temperança. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra C. A gente tem mais uma questão aqui, que é do Enem PPL 2017. Enem PPL é o Enem para pessoas privadas de liberdade. E aí tem o seguinte texto, né? Jamais, a respeito de coisa alguma, digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. Esse é um trecho do texto de Epicteto. E aí o enunciado diz o seguinte: a característica do estoicismo presente na citação do filósofo grego Epicteto é, letra A, explicar o mundo com números? Não, ele não está falando de números aqui. Letra B, identificar a felicidade com o prazer? Não, aqui também o texto que foi apresentado não fala sobre prazer, pelo contrário, né? Letra C, aceitar os sofrimentos com serenidade? Sim, tanto porque é uma máxima do estoicismo, né, que aceitar os sofrimentos com serenidade por conta do destino, então se o destino assim quis, assim será, e a serenidade também, que é a forma de se alcançar a felicidade. Agora as outras questões. Letra D, questionar o saber científico com veemência? Não, esse questionamento do saber científico não era parte do pensamento filosófico, né, dos estoicos, pelo contrário, eles não questionavam o saber, eles estavam ali não para questionar os saberes, mas para aceitar o destino, aceitar as coisas da natureza, até porque para os estoicos viver bem, né, viver feliz, era viver conforme a natureza. E aí a letra E, considerar as convenções sociais com desprezo, também não, porque na verdade quem considerava as convenções sociais com desprezo eram os cínicos, e aí eles viviam a partir desse desprezo das convenções sociais e a sua forma de vida era uma outra forma bem diferente da vida dos demais gregos e dos demais filósofos daquela época em suas escolas filosóficas. Daí a gente tem aqui a última questão, que é a questão do Enem de 2016. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira,
nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Esse é um trecho de Diógenes Laércio, apresentado nessa questão do Enem de 2016, e o enunciado pede o seguinte: o ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. A gente já pode matar aqui que não, que o desprezo é uma coisa muito presente em uma escola filosófica desse período helenístico, porém, essa escola filosófica é o cinismo. Letra B, então, essa questão, a letra A está errada. Letra B, atingir o verdadeiro prazer como princípio e o fim da vida feliz? Não. Aqui a gente já pode ver que ele vai pegar elementos diversos das escolas filosóficas desse período, para tentar misturar aí na cabeça de quem está fazendo o Enem, né, com afirmações que vai remeter. Então, a pessoa pode pensar assim, mas eu vi, estudando esse assunto do helenismo, eu vi isso. Mas lembre que o ceticismo, ele não está preocupado nem com o prazer, nem com as convenções. Então, atingir o verdadeiro prazer como princípio e fim de uma vida feliz não faz parte do ceticismo, então está errado. Letra C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza? Sim, obviamente. Por quê? Porque Pirro, na construção do seu pensamento filosófico, como ele viajou para vários lugares do mundo, ele viu que cada lugar do mundo trazia uma afirmativa como verdade para determinada coisa. Então, ele começou a ver que, se na Grécia existia uma afirmação de verdade sobre uma coisa, no Egito já existia uma outra afirmação de verdade sobre a mesma coisa. Na Índia, vamos colocar pontos diferentes aqui do mundo. E aí ele foi vendo, na Índia, por exemplo, era uma afirmação totalmente diferente. Então, ele começou a pensar sobre e disse o seguinte: nada pode ser conhecido do ponto de vista da verdade, né? É por isso que aí no texto vai dizer assim: nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Por quê? Porque cada lugar do mundo tem sua lei e o seu costume. E essas leis e costumes vão interferir diretamente naquilo que se acredita que é verdade. Então, o que foi que ele fez? Ele disse: pronto, suspende todas as afirmações, todos os juízos que se podem emitir sobre qualquer coisa. Nada existe do ponto de vista da verdade, né? Ele não está dizendo nem que está todo mundo certo, nem que está todo mundo errado. Ele está dizendo simplesmente: eu não vou me preocupar com isso. Por quê? Porque se eles estavam buscando a felicidade, ele vai dizer que quando a gente se preocupa em assumir uma verdade, nós estamos perdendo tempo, nós estamos nos desgastando e, consequentemente, estamos deixando de ser felizes. A partir do momento que você passa a não emitir nenhum julgamento sobre absolutamente nada, você encontra a sua paz de espírito. E essa paz de espírito, para os céticos, vem com a suspensão do juízo. Portanto, a letra C está correta, porque eles defendiam a indiferença, eu estou indiferente a qualquer coisa, para eu não ter essa preocupação de assumir uma verdade, e é impossível obter qualquer certeza, porque qualquer lugar vai ter a sua verdade, né? Então, a questão C é a letra correta, mas vamos ver as outras duas afirmativas. A letra D diz: aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Também não, né? O determinismo para os céticos não é presente, né, na sua filosofia, no seu modo de buscar a felicidade. E a letra E, agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e belo. Também não tem nada a ver com essa escola filosófica, porque bom e belo já são dois juízos aqui. E virtuosa e sábia também são outros dois juízos. Então, no ceticismo não há emissão de juízo. Aí alguns podem dizer que é um paradoxo, né? Não emitir juízo já é um juízo. Bom, essa é uma questão para outra discussão. Mas
que fique bem enfático aqui que no pensamento cético, né, a sua prioridade é defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Então, tendo trabalhado esse conteúdo, até o próximo vídeo.